Foi. É isso aí, sente-se à mesa. Começando mais um Proposições. Esse aqui na estrada. A gente tem tentado aproveitar nossas agendas e gravar com amigos aí que moram perto, mas também moram longe. E é gravar a partir dos seus lugares de atuação, a partir do lugar onde eles desfrutam e vivem o ministério. Então você já acompanhou aí, estamos fazendo propaganda aqui da Casa Uro, ó. Gravamos com o Carlos, você pode voltar aí alguns episódios e assistir. Foi o primeiro Proposições na Estrada. E o Carlos, que tem esse ministério, que também é amigo e companheiro de jornada do Jaziel. Nós tivemos a honra de gravar com ele e hoje estamos aqui em Arujá City, uma cidade gigantesca. Você sabe que o primeiro condomínio de casas, eu acho que da América Latina, é o Arujá. Arujá lançou para o nosso país, e não só nosso país, mas toda a região aqui da América, essa ideia de morar em condomínio. Então estamos em Arujá, estamos nos Jovens da Verdade, missão... Que é um condomínio que também. É um condomínio, mas é só para os VIPs, né? Só para quem tem terreno nos céus. Então aqui com o Jaziel Botelho, senhoras e senhores. Fala um pouquinho aí, Jaziel, se apresenta, o que você quiser. Olá, Quantos aninhos tudo você bem? tem? Amigos, meu nome é Jaziel Botelho, sou missionário dos Jovens da Verdade, sou um dos fundadores da missão, eu e Ivone. A gente era namorado quando nós começamos os Jovens da Verdade, em 1968. Sou também missionário da CEPAL, uma missão muito importante, servindo a pastores e líderes. E sou também pastor presbiteriano jubilado, né? Estou com 77 anos. Eu e Ivone, nós tivemos 3 filhos, 6, porque a gente considera as noras filhas e o genro filho também. Começamos em 2, agora somos em 14, porque estão 6 netos. 6 netos. E o André, meu filho mais velho, é pastor presbiteriano aqui em Arujá e é o diretor agora, administrador daqui do acampamento. Passei o bastão para ele, agora estou descansando e desfrutando. A Raquel trabalha no Mackenzie, é coordenadora lá do ensino de línguas e o Marcos também é pastor presbiteriano na comunidade da Vila. Em São Paulo. Então essa é a nossa família. Essa é a família Botelho, né? Família Botelho, Tem outros Botelhos conhecidos também. Tem meus irmãos, tenho 2 irmãos pastores e tenho sobrinhos que são conhecidos também. São seus sobrinhos, né? Edilson e o Estênio, né? Eu achei que o ele ia ser Estênio o é um primo. gênio na música, né? Estênio Março, Estênio poeta, Março, né? poeta. Escreveu várias canções aí que estão sendo regravadas hoje por essa galera mais pop, assim, mas que tem sido uma bênção. Eu tenho o meu sobrinho Bezaliel, que foi diretor da Bosch, e a equipe dele que criou o carro Flex. Olha aí. Você sabia disso? Não, conheço ele por causa do a equipe dele que inventou, descobriu, criou o uso do álcool e da gasolina. E agora é híbrido já, né? O negócio já está avançando. Está avançando, Muito bom, Josiel. Você falou que o JV começa quando vocês de fato eram muito jovens, obviamente sem internet, sem na verdade pouquíssimos acampamentos, não sei se já existiam alguns, fora o Palavra da Vida, que tinha uma influência muito real, né, dos americanos. E como é que começou essa história de sonhar com acampamento 100%, entre aspas, brasileiro, assim, que nasce desse chão da vida aqui? Olha, eu sou de família presbiteriana, de berço, né? Meu pai teve 9 filhos e eu sou caçula. Então, eu sou de Recife, nós somos de Recife. Quando eu tinha 12 anos, papai faleceu e estava aquele êxodo dos anos 60 do nordestino vir para São Paulo. E nós viemos, a família, para São Paulo. Aqui comecei a trabalhar como office boy.
no tempo do 007, James Ó, Bond. James Bond. Nossa, como me influenciou, eu comprei até uma maletinha do James Bond. Essa coisa do cinema, né? Você gostava muito de filme e não podia assistir, que era evangélico, né? Né? Naquela época tinha filme proibido para 18 anos, para 14 anos, né? Era mais rígido, né? É. E eu gostava muito de cinema. E hoje eu entendo, eu era viciado em cinema. Tem gente que é viciado em cocaína, né? em cigarro, outras coisas, mas eu era viciado em cinema. Hoje eu interpreto que era a minha droga, para fugir da minha realidade, né? De ser nordestino. Eu não sabia que eu era nordestino quando cheguei aqui no São Paulo. Nem sabia que você era nordestino. O que é nordestino? O que é isso? Não, ser nordestino, me chamavam de baiano. Eu falei, E nem existia essa questão o preconceito. Eu não sou baiano, não sou pernambucano, não. Passou de Minas é baiano. Bahia. E eu fiquei muito revoltado, também sem meu pai, pobre, né? A gente era muito pobre. E então fui trabalhar de office boy, e eu acho que isso era um jeito, o cinema, ainda mais com o herói 007, Sim. que podia fazer todas as coisas. Eu lembro que eu saía do cinema, assim, quase que levitando. Levar um né? mundo nas costas. Bom, então eu estava trabalhando, tirei férias e um amigo me falou de um acampamento em Atibaia chamado Palavra da Vida, que é uma missão americana. E você tinha o quê? 15 anos? Eu tinha 16 anos, 15, 16 anos. E quando eu cheguei lá, eu fiquei maravilhado, né? Porque eu frequentava uma igreja tradicional, onde tinha o coral, o nosso pastor, meu pastor pregava não só de terno e gravata, mas com toga genebrina, né? E aquela liturgia escrita. E aí no acampamento, aquela reunião de jovens, 150, 200 jovens, cantando corinhos, que Sim, a gente não cantava corinhos, era só hinos, né? Do Salmos e Hinos. Então, corinhos, batendo palma, né? Bater palma era coisa de pentecostal. A minha igreja não batia palma, né? Nem quando fazia aniversário, a gente cantava parabéns. Parabéns. Levantar a mão era nem no apelo, nada disso. Então aquilo me chocou muito, eu fiquei encantado e tudo mais. E eles tinham uma pegada de testemunho, né? E de uma mensagem evangelística com apelo. Já tinha culto na fogueira? Tinha culto na fogueira lá no acampamento. E foi lá que você teve esse... Ah, sim. O culto da fogueira era mais para consagração. O primeiro culto era o culto de impacto de evangelização, né? O apelo de aceitar Cristo mesmo. Eu aceitei várias vezes, na verdade. Até hoje aceitando. Porque eles tinham um método muito interessante. Eles escolhiam os jovens mais bonitos, né, para dar testemunho. E eu não sentava nem no meio nem atrás, eu sentava na frente. E aí os americanos colocavam aquelas meninas morenas de olhos verdes ou loiras de olhos azuis para dar testemunho. E aí... Quem vai orar com o menino aqui? Não, elas davam testemunho. Ah, minha vida era vazia, minha vida era sem sentido. E aí um dia eu aceitei Jesus, aí tudo mudou na minha vida, né? E aí falava, você também não quer aceitar Jesus? Eu falei, eu quero. Umas 15 vezes no culto. Mas teve uma vez que foi sério mesmo, né? E eu realmente, eu sinto que foi uma experiência com Deus, que eu chamo de conversão, ou até de novo nascimento, né? Não foi com a menina, foi com um colega. E aí eu passei a frequentar o acampamento todas as temporadas. E eu fiquei maravilhado e eu falei, eu quero isso para mim, né? Nesse inteirinho, eu conheci um colégio presbiteriano interno, lá em Jandira, que chamava José Manuel da Conceição. O famoso JMC. Não é o JMC. Não é o seminário de hoje, seminário, é outra coisa. É um colégio que fechou em 1970, inclusive, está fechado. E aí eu fui para lá
E continuei frequentando o acampamento todas as temporadas e tal. E foi quando veio a ideia de fazer um conjunto musical onde a gente fosse cantar, dar testemunho, porque pregar a gente não sabia pregar. Naquela... E era restrito também, era uma coisa muito... Ah, sim, é totalmente diferente. E naquela temporada, em janeiro de 68, veio um conjunto americano. E o conjunto americano, hoje eu analiso assim, que contrariava tudo que de tradicional. Porque a gente só tinha coral, os cantores solos, tipo Feliciano Amaral, e quartetos. Quarteto. Quarteto era muito... Era muito forte. E aí eles vieram, e rapazes e moças, uns 10 mais ou menos, e cantavam rindo, olhando para a gente. Era muito interpretativo, né? Naturalmente eles estavam atuando, mas não parecia que era uma coisa que estava cantando para a gente. E aquilo, ficamos encantados. Eu fiquei, caramba, é assim que eu gostaria de fazer um conjunto assim. E aí eu falei com o Josafá Vasconcelos, ele era meu colega, né? E aí falamos, vamos começar um conjunto. Aí já veio o nome Jovens da Verdade. Aí Como que deu o nome, Jovens da Verdade? Então, era para ser Palavra da Verdade. Porque Palavra da Vida, Palavra da Verdade. Ia ficar PV, os dois. Aí não ia PV, dar. aí ficava ruim, Ia né? ser PV1, PV2. E a verdade, esse Jovem da Verdade, eu acho que foi uma coisa até inconsciente, mas em 66, eu vou contar o detalhe porque é importante. Eu estava no acampamento lá na cachoeira lá da Palavra da Vida e uma menina chegou com uma camiseta hippie que era assim, Make Love Not War, quer dizer, faça amor, não faça guerra. Nos anos 60 foi uma camiseta que rodou o Brasil. Era típico da época, né? E nessa época não se usava camiseta, se usava só camisa. Não existia essa moda da camiseta. Né? E então ela estava lá com aquela... Era um modo que a juventude teve de protesto, de né? protesto, de roupa, né? E tinha outras frases, né? Essa era uma das mais famosas. E aí o diretor da Palavra da Vida, o Haroldo Heimer, olhou para ela e falou, menina, você sabe o que está escrito aí? Ela, né? Fala assim, está escrito, faça sexo, não faça guerra. É isso que você quer fazer? Sexo? Ela, não. Aí ele falou, por que você usa, né? Por que não usa uma camiseta com Cristo salvo, alguma coisa assim? E eu estava do lado. Você já estava trabalhando com eu artes. trabalhei numa empresa onde eu aprendi a desenhar, aprendi a fazer silkscreen. Só que não se usava silkscreen na roupa. Olha que coisa interessante. Era para cartaz. Era para cartaz, faixas, frâmulas. Naquela época tinha muitas frâmulas, mas não em roupa. Não tinha, não era. Aí eu falei, puxa vida, que ideia! Eu posso fazer isso. Evangelizar com camiseta. Olha o que aconteceu. Fui em São Paulo, eu estava na equipe. Passava um mês de Palavra da Vida. Na minha folga, eu fui em São Paulo, comprei camiseta, comprei a tinta, tudo. Lá eu tinha um esquema de desenhar Aí foi isso. Eu copiei um desenho que era uma espécie de caricatura do Sherlock Holmes com uma luneta, assim, procurando alguma coisa. Então eu copiei e pus onde está a verdade. E atrás eu pus Cristo é a verdade. Foi a primeira camiseta, acho que no Brasil, primeira camiseta evangélica. Eu não tinha consciência disso, claro. É a primeira vez que um evangélico usou camiseta para... E que foi bacana, mas houve protestos, né? Porque como é que você... o nome de Jesus, você fica pondo na roupa, era meio estranho para aquela época, né? Então, por que eu estou contando isso? Foi que... agora
perdi a linha. 66, você estava lá. Ah, então. Na Aí nós cachoeira começamos o conjunto, né? Jovens da Verdade. Ah, por causa do nome, por causa da verdade. Então, inconscientemente, a gente falou, vamos fazer Jovens da Verdade. Foi o Josafá que deu a sugestão e eu falei, logo. Fechado. Aí fomos para a escola, JMC, e convidamos outros jovens a participar. Então, e no começo foi uma briga, porque eles queriam fazer quarteto. Já existia o conjunto da escola que chamava-se Conjunto dos Pregadores, né? Que era o coral, era um coral. Eu falei, não é isso não, é um conjunto de jovens, moças e rapazes. Não, mas só rapaz é melhor, é mais fácil. Não, vamos, porque tinha a Ivone, não podia ficar de fora. Né? E aí começamos, só um conjunto, a gente cantava, dava testemunho e era o diretor, um professor que pregava. Mas isso foi lá assim que nós começamos no JMC. No JMC. E quando que foi lá para a Rua Direita, lá, que fazia os impactos então, evangelísticos? Aí passamos 68, 69, visitando as igrejas. A escola tinha uma Kombi e a gente ia visitar as igrejas. Quando terminou 68, eu ousei começar o acampamento. Lá no JMC. Porque lá era uma escola que tinha quadra, tinha alojamento já, tinha refeitório, salão de cultos. Só não tinha piscina. E então eu falei, vamos fazer. Na verdade, eu estava deitado e Deus me acordou e com essa ideia, faça um acampamento. Eu levantei no meio da noite, acendi a luz da cozinha lá do apartamento, final de semana eu ia para casa. E fiquei andando e me perguntando, mas como é que eu faço com isso? Isso pensando no JMC. Na estrutura de lá. A estrutura de lá. Faço assim. Porque era uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu só vi na Palavra da Vida. Lá tinha tudo. E isso, e equipe, e esporte, e o social, e os preletores. Inclusive, o preletor foi da Palavra da Vida, que era o reverendo Thompson. Legal. Consegui levá-lo, né? E aí, nós, em janeiro de 69, fizemos o primeiro acampamento dos Jovens da Verdade, lá no JMC. Foi uma quebra de tabu tão grande. Aliás, Daniel, a gente quebrou muitos tabus. Muito. Coisa assim que era impossível para o jovem fazer. Um deles, primeiro, era um conjunto, né? Eu acho que o JV gravou LP antes do Vencedores por Cristo. Eu acredito que sim. A gente tem que dar uma pesquisada. Não. Bom, não lembro agora. Não Mas lembro. Eu sei que o foi mais ou Vencedor começou em menos junto. 68. Ah. E nós também, em 68. Então, está registrado e nós estamos juntos no Diário Oficial, tá? Jovens da Verdade e Vencedores por Cristo. Eu tenho isso guardado. Foi publicado junto. Uhum. E, assim, o LP foi uma quebra de tabu também, porque naquela época, os anos 70, você para gravar era só com uma gravadora, era uma coisa assim dificílima. E aí a gente doido para gravar nossas músicas, o fato de compor é outro tabu. Inclusive você também compõe, você compôs pelo menos. Quebramos a coisa. Porque, veja bem, Palavra da Vida cantava músicas traduzidas, e Vencedores também. Eram músicas, os primeiros discos de Vencedores eram traduções. E a gente, quando foi em 70, que era isso que eu ia falar, fechou a escola e era para acabar os Jovens da Verdade. Era para ter acabado também. Só que alguém convidou a gente para fazer um acampamento aqui em São Paulo e nós reunimos de novo o conjunto, que já estava espalhado, e nós fizemos o acampamento em São Paulo, lá em Cumbica. E aí foi vindo, aí decidimos, não, vamos começar o JV, vamos continuar o Jovem da Verdade aqui em São Paulo. Aí ficamos na Igreja da Penha. Na Presbiteriana da Penha, com a Azor. Com a Azor, e aí começou a juntar muitos jovens, sábado à tarde, aí o pastor falou, vocês precisam arranjar outro lugar. Aí nós fomos para a garagem do Azor. Aí da garagem do Azul ficou pequeno, aí eu orei e falei, Senhor, me dá uma sala. E eu trabalhava na Pamplona, né,
numa agência de publicidade, e eu saí para almoçar, e eu orei, eu estava sob influência de um livro chamado Louvor que Liberta. Louvor que Liberta, Foge, Nick Foge, Cruz e Punhal, tudo deixou a gente... Marcou, né, a geração. Marcou. Aí eu falei, me mostre hoje a sala. Aí desci na Praça da Sé, no ônibus, estava descendo ali, eu morava no Parque Dom Pedro, encontrei um presbítero da Terceira Igreja Presbiteriana Independente, e aí o seu Elias falou, olha, eu vi uma placa ali na Rua das Carmelitas. Falei, tá bom, eu vou passar lá. Aí cheguei lá, vi a placa, entrei, e Deus falou, é aqui. Eu aluguei a sala. Sem dinheiro, sem preço, uma sala. E aí ficou a sede dos Jovens da Verdade lá por muitos anos. Depois alugamos todo o andar. E Rua das Carmelitas, 166. Então a gente já saiu do bairro da Penha e foi para o centro da cidade. E aí, meu irmão era da Liga Testamento de Bolso, que fazia muito ar livres. Fafá trabalhou lá também. Aí, vamos fazer ar livre no centro da cidade. Mas como? Estava em plena ditadura. Não podia reunir, né? Não pode fazer ajuntamento. Tinha que ter autorização e tal. Ah, mas vamos. E aí marcamos na rua direita, era o centro, Sem coração. E olha que coisa, no centro da rua direita tem um largo chamado Largo da Misericórdia. Sim. Aí eu e o Fafá, a gente, como é que a gente vai fazer esse ar livre e tal? O que vai chamar atenção? Aí a gente tinha o contrabalde, Está aqui em algum lugar. Quem não conhece é uma lata de lixo. Esse tamanho assim. Galvanizado, né? De metal. Um cabo de vassoura. Um cabo de vassoura e uma corda e dá um som, né, grave que substitui o contrabaixo, que dá o ritmo, né? Então, isso era uma coisa diferente. Isso causava curiosidade, todo mundo que passava, em geral, parava. O que é isso? Eu também pintava, que também aprendi com um gringo, que foi lá na Palavra da Vida e pintou. Eu fiquei, que isso? Eu sempre desenhei e pintei, mas nunca é assim, na frente de todo mundo, como um espetáculo, durante o louvor. Aí também falei, eu quero isso. Só que o americano não falava português, eu não falava inglês, e o material dele não servia, eu não sabia trabalhar, que era crayon. Crayon é um giz. Inclusive ele foi embora e me deixou a caixinha do estojo dele, de todas as cores, eu não consegui. Mas um dia eu estava deitado e Deus falou... Guache. Guache. E eu trabalhava com guache. Não deu outra. Aí imediatamente fiz o cavalete, papel sulfite grande e tal, e comecei a pintar. É uma longa história também isso aí. Mas aí eu falei, eu pinto, tenho o contrabalde e a gente canta batendo palma com violão, não tinha eletrônica naquela época. Então foi isso aí. O primeiro ar livre não saiu, porque marcamos com todo mundo, só tinha eu e o Fafá, e a gente não teve coragem. Não tinha celular para ligar, cadê você? Não tinha celular, não tinha nada. Aí ficamos frustrados, não, vamos voltar. Aí de novo a gente convidou todo mundo, aí na segunda vez tinha um grupo lá, e aí a gente começou os ar livres e fizemos por 15 anos, toda terça e quinta, das 8, 2 ar livres por noite. Então começava às 8 até às 9h30, das 9h30 às 10h30. Era uma programação completa, pregação, música. Era cantar as canções enquanto eu pintava, quando eu terminava, testemunho, mensagem e apelo. Tá vendo? E lá já cantava algumas músicas que você tinha composto. Aí outro tabu aqui. Por quê? Porque eram músicas ou pentecostais, que a gente não podia cantar hino lá, né? Só quem fazia isso era o Exército da Salvação. Então a gente cantava as coisas que Palavra da Vida, mas eram letras e hinos não de evangelização, mas de edificação.
Então a gente começou a gente precisa de músicas de evangelização. Aí foi quando eu descobri o dom da composição, que eu não sabia música. Eu não sabia música. Aí fiz o No mundo a gente chora de tristeza, no mundo a gente ri para não chorar. E, e quando eu fiz, não, a primeira não foi essa, foi outra que a gente começou a cantar no acampamento. E depois, quando todo mundo estava cantando, que eu fiquei feliz da vida, eu falei para o Fafá, ó, sabe quem fez essa música? Fui eu. E o Josafá não acreditou. Falou, você aprendeu na palavra da vida e vem dizer que é você que fez, né? E eu pensei, nossa, se ele não acredita, então é porque o negócio valeu a pena, né? E aí continuei. E encorajei outros a fazerem músicas, né? E um deles foi o Abdias, que fez Não Vou Ficar Sozinho. Agora o Josafá fez também Dê um Sorriso Só. Essa música rodou o Brasil inteiro. O Vavá fez A Alegria Está no Coração, Sim. que o Padre Marcelo gravou. Então, a gente... E você fez o Meu Redentor Vive? O Meu Redentor... Não. Ou não é O sua essa? Meu Deus é Vivo. Não, esse é Abdias. É do Abdias? Ou Tem não, uma que eu não eu acho que é lembro sua. mais. O Abdias fez 3 músicas que pegou. Não Vou Ficar Sozinho, Que Farei de Jesus Chamado Cristo, e... Porque eu fiz O Meu Deus é Vivo. O meu. Ele fez Que Farei e Não Vou Ficar Sozinho e mais um que eu não lembro agora. Mas então, aí e fiz o Jimmy Foi Feliz com Suas Drogas. Esse era o que eu pegava no ar livre. Porque o Jimi Hendrix tinha acabado de morrer de overdose. E aí eu fiz o Jimmy Foi Feliz com Suas... Hoje ele não pode mais tocar. E a gente cantava na praça essas músicas. E ainda existia ditadura, né? Mas estava mais... Ainda existia ditadura, mas em vez deles proibirem, eles vigiavam a gente, cuidavam da gente. Isso sem a gente saber, né? Porque a gente não... Nós ficamos alienados à política. Na verdade, foi essa, né? Porque não tinha política, tinha os militares no governo. Não então, tinha como pensar política. E também vocês estavam muito jovens, o impacto de evangelismo. Só quem era universitário é que lutava contra o governo. A gente não, a maioria de nós não era universitário. A gente ali tinha terminado o colegial, né? Então, a gente tinha pegada de evangelização, não tinha consciência política. Porque a gente foi criado pelos americanos, né? O americano você é o status quo, né? Não pode contrariar o status quo. Então, qualquer um que usasse barba, por exemplo, era proibido usar barba, porque se identificava com guerrilheiro, com Fidel Castro, comunista, etc. e tal, né? Então, a gente tinha esses ar livres. A reunião de sábado foi uma reunião de evangelismo, juntava 200 jovens. E 4 equipes, equipe A, B, de frente, e equipe A, B, de ar livre e de frente. De frente era de casa em casa. Tudo evangelismo. Tudo evangelismo. 4 equipes, mais ou menos com 8 jovens, 10 cada uma. Domingo saíam as equipes. Para o bairro, para evangelizar de casa em casa. O ar livre ia para... o Ipiranga, Museu do Ipiranga. Para as praças, enfim. Para as praças e para o museu, porque juntava muita gente no Museu do Ipiranga. E as 2 equipes, A e B, A era a elite, que cantava tudo, que gravava. Ia para as igrejas. Ia para as igrejas maiores. A B era mais uma equipe de avivamento, porque o líder era avivado. E o sonho de ter um acampamento. Então, como é que surge? Quando que você entra aqui? É uma longa história, a gente sonhando com acampamento, descobrimos que tinha um acampamento em Cumbica, era um clube fechado, o zelador era da Penha, aí nós fizemos vários acampamentos lá. Só que, no final, o dono descobriu que reunia muita gente, né, e aí passou a cobrar da gente aluguel.
E aí foi ficando difícil. E aí oramos. Lembro que a gente deixou tu morando lá na igreja e fomos pedir o local, a doação do local para nós, para o dono. Eu fiz um quadro, nós levamos de presente, chegamos lá e pedimos, o cara disse, não, não dou Fácil não. assim. Era uma propriedade caríssima, né? Claro. Ali em Cumbica. Aí a gente ficou orando, vamos orar. Aí vimos, procuramos e tal. E o Azor que achou esse local aqui. Achou e nos trouxe, mim e o Fafá, eu achei um lugar, vamos ver se serve para acampamento. Quando a gente chegou aqui, a gente olhou, era um buraco aqui, não tinha nada, não tinha uma árvore. Bananeira. Só tinha uma meia casa construída ali no lugar do refeitório. Mas Deus me mostrou cada coisa que tem hoje. Conta essa daí do desenho do... Foi num saco de pão? Uma coisa assim? A gente, por exemplo, eu desci, o Azor, ele tinha uma Kombi, nos trouxe, encontrou o corretor, mas antes ele falou, ó, chega lá, não vai ficar dizendo, que bênção, não sei o quê. Faz cara triste. Porque senão o cara vai aumentar o preço. O Azor é comerciante, né, tinha depósito de pneu, ele sabia, né? Então nós chegamos, quando entramos lá, no começo da rampa, o Josafá, Azul, mas isso aqui é um buraco. E por dentro, coração, glória a Deus! Quando o cara viu que a gente estava estragando a venda dele, aí chamou o Azul para mostrar o terreno sem a gente. E a gente ficou no meio da rampa, o Fafá, glória a Deus, aleluia, é aqui mesmo. E eu acho que isso tinha feito, porque nós compramos barato. Deu um Fusca, não foi? Não, era uma Aero Willis, do irmão do Azul. O irmão do Azul foi para os Estados Unidos, pediu para ele ajudar na passagem e deu para ele o Aero Willis usado dele. E a gente deu de entrada nesse terreno, o Aero Willis. E aí você veio para cá, qual que foi a primeira temporada aqui? Então, foi essa que você falou que tinha cavalo, que você anunciou no... Não, isso aí foi lá no JMC. No JMC. Foi no JMC. A gente cavalo, piscina. Cavalo, piscina, e um dos professores falou, isso aí não é Jovens da Verdade, é Jovens da Mentira, aqui não tem cavalo, coisa nenhuma, aqui não tem piscina. Aí, mas é porque tinha os cavalos na cidade, uns caras lá, nós fomos, alugamos os cavalos, né? E a piscina nós construímos. Fizeram um buraco, né? Fizemos um buraco, cimentamos e enchemos d'água, era a piscina, entendeu? Isso foi em 69. Aqui, aí eu desci com o Fafá e eu falei, aqui vai ser o salão de reuniões, onde é que é lá, aqui o refeitório, a arquitetura era da Palavra da Vida, então os meninos tinham que ficar lá em cima e as meninas do outro lado. É longe. E a quadra, o campo, tudo. A gente obedeceu mais ou menos a topografia do lugar, né? Que é um vale, né? Que é um vale. Então tem os platôs, né, que a gente foi aproveitando para várias coisas, né? Então Deus me mostrou esses lugares. Na minha cabeça estava pronto, mas do Josafá e do Azul não conseguia entender. Ele queria fazer daqui um sítio, queria que eu criasse porco, galinha. Eu falei para ele, Azul, eu não vim aqui para ser caseiro, não. Eu vim aqui para construir um acampamento. Tanto que ele comprou um sítio para ele depois. E então, isso foi em 70. Aí o Josafá veio e fundou uma casa de recuperação. Por causa, deu super certo. Naquela época, as drogas, apareceu as drogas, né? Os hippies, as drogas. Então veio como é aquele da Cruz e o Punhal? David Wilkerson veio no Brasil e influenciou muita gente. Fundou as casas de recuperação. Teen Challenge. Desafio jovem. Exato. E o Fafá veio aqui e falou, está fundada a casa de recuperação. Ele veio aqui? É. Uau. Aí, só que não tinha estrutura, a gente não tinha preparo, nada.
Aí tivemos que suspender a casa de recuperação. Teve que... E não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, era muito precário mesmo. E quando você muda para cá, qual que foi aquela história que Deus falou para você, assim, te deu um acampamento? Então, aí nós fazemos acampamento com um gerador de gasolina que a Liga de Testamento de Bolsa nos doou. E aí, um carnaval lotado aqui, rapaz, não sei como que a gente fazia. Sem luz elétrica, com 200 pessoas aqui. Não tinha alojamento, dormia em casa. Hoje, se não tiver ar-condicionado, o povo não vai, não. Nossa, dormia naquele terraço, era uma loucura. Aí, estou lá no cu da fogueira, na hora do apelo, vou lá chorando lá na frente e tal. Porque o cu da fogueira, o apelo é mais missionário, né? E Deus falou, olha, você me pediu um local de acampamento, eu dei e está aqui, abandonado. Porque nessas alturas já tinha fechado a casa de recuperação, estava na mão de um caseiro, que era um velhinho que cuidava daqui, né? Nem era caseiro, era um velhinho que morava aqui. Aí eu falei, mas eu sou casado, eu tenho um filho. O André tinha acabado de nascer. O André tinha acabado de nascer. Falei, como é que eu venho para cá? Não tem nem casa para mim. Falei, você tem que falar com a Ivone. Argumentei com Deus assim, né? Tudo acabou. Eu falei com a Ivone, vamos morar no acampamento? Ela falou, de jeito nenhum. E aí, mas eu insisti e uma certa hora ela falou, vamos sim. E nós íamos em 75. O André tinha? Tinha um ano. Um ano. Eu trabalhava na Volkswagen e... Já estava com o apartamentinho? Não, eu estava numa casa do Ipiranga, uma casa boa no Ipiranga. Eu estava começando minha carreira, né? A Ivone tinha terminado pedagogia, letras. E a gente estava construindo nossa vida, né? A gente foi interrompido tudo. E nós viemos para cá, sem salário, não falei com ninguém, não pedi autorização para ninguém. Aliás, todo mundo foi contra. Minha família, a família da Ivone. Ninguém é a favor, porque não tinha... Ninguém é a favor. Quantos meses você morou aqui sem luz elétrica? Uns 8 meses. 8 meses. E sem perspectiva nenhuma. Não tinha rede que viesse até aqui da cidade. Porque o bairro nem existia. Milagrosamente. Era um sítio lá em cima? Era um Ou já sítio. tinha casa? Aonde? O bairro, o Mirante? Não tinha no bairro nada. A estrada terminava aqui no acampamento. Terminava aqui. E não tinha perspectiva. O prefeito, não sei qual foi o mecanismo político, fez uma rede até aqui no acampamento. Não. E aí, quando chegou luz, foi uma festa, né? Aí mudou tudo. Então, fala aí, você morou aqui cerca de 8 meses, recém-casado, assim, o André tinha 1 para 2 anos. Morei no refeitório. Você morava no refeitório. Não tinha casa construída? 7 horas da noite, escurecia tudo, rapaz. E eu morria de medo, porque nunca fui... Eu morei aqui, com luz, com tudo, às vezes eu ficava com medo também. Rapaz, que escuridão, meu! Um buraco, né? Um vale. Qualquer barulho de noite eu já pensava que era assaltante e tal. Não tinha nem nada para roubar. Não tinha nada para roubar, mas o medo, né? Medo. E tinha E boi, frio. vaca que descia aqui de noite, rapaz. Era uma coisa. Foi Você muito chegou a pegar um interessante. inverno nessa época ou não? Porque aqui é Pegamos o muito inverno, frio. porque chegamos em maio, depois veio junho, julho. Eu morava no refeitório e tinha um banheiro lá atrás, lá uns 50 metros. E a gente Pra ir no ia banheiro tomar tinha que banho, era uma lata com chuveiro embaixo, a lata cheia. A gente esquentava a água na chaleira. Chegava lá gelado já. Jogava lá e tomava água. E no frio, foi uma aventura, mas foi muito gostoso, né? Uma coisa assim. Começamos a temporada sem luz também, na base do gerador. E teve uma cena muito engraçada que a gente estava no acampamento aqui de final de semana e o gerador, e o gerador você tinha que
ligar para... Quando ligar, puxava a coisa. Né? Aham. Que É nem um motor, né? É um motor, exato. E tá no meio do culto, aí... Acabou a gasolina? A gente não sabia, né? Acho que não, porque senão a gente via que... Aí ia para lá e puxava. Nada, nada. Aí o José fala, é pecado. É pecado. Vamos orar. Aí vamos orar. Aí a gente orando. Aí puxava, nada. Aí o Fafá, tem que dar nome ao pecado. A gente confessava o pecado, mas não dava nome ao pecado. Não tá dando certo. Mas, cara, era muito engraçado. É porque foi nessa época que cada década tem seus dramas, né? Então, foram muitas aventuras, né? Mas, resumindo, eu tinha um sonho, e a gente, né, os jovens da verdade, de construir um acampamento. E viemos para cá, construímos, mas Deus fez mais do que a gente sonhou ou pediu. Porque depois surgiu o Instituto Bíblico, em 77 já começamos o Instituto Bíblico. E depois surgiu o Recanto dos Casais, que eram chalés. Então, o ministério foi aumentando, foi crescendo. Então, hoje, os Jovens da Verdade, a gente trabalha com criança, adolescente, casais, trabalhamos com música, veio as viagens missionárias, a gente viajou pelo Brasil todo e hoje a gente alcança toda a família, JV na estrada. JV na estrada, né? Você era o que mais amava o JV na estrada, né? E tinha um carinho porque era por um nós, ministério assim, fora daqui, né? né? Era um ministério interessante. Aqui começamos as igrejas, os jovens vinham para cá. O JV na estrada foi para a igreja. Então a igreja fazia o acampamento, mas não sabia como fazer. Então o JV na estrada ia lá e fazia toda a parte social, esportiva, espiritual. E a galera ia à loucura, né? E depois vinha para cá também. Movimentava muito, né? Foi e é, né? Porque hoje ainda estão todos, quase todos são pastores, são líderes, né? Falou Depois do JV na estrada não surgiu, não se levantou. Então, o que se levantou? Foi o QG. O QG... Virou um ministério, né? Hoje o QG é quase que o JV. Tem o seminário, os acampamentos, mas o QG é o jovem de hoje. O QG são os equipantes. São aqui, 50 QGs que trabalham 2 vezes por ano aqui na temporada. E eu acredito que o ministério do JV hoje com jovem é o QG. Sim, sim. Bom, e aí, o que você poderia deixar, assim, porque a gente vai ouvindo você, né? Quando você fala assim, ó, ninguém apoiou, claro, né? Os pais estão pensando, pô, meu filho, meu neto, num buraco, sem energia. Minha sogra, você é doido sogra... trazer minha filha para cá. Mas a gente também, mas ela tem uma morava coisa, 1000 quilômetros da gente. lá em Goiânia, né? Mas tem uma coisa, né? Essa convicção de ter ouvido Deus, né? Tipo assim, Gisele, eu te dei um acampamento, mas cadê você aqui? E isso... Porque quem ouve de longe fala assim, cara, hoje, o cara para casar tem que ter a casa mobiliada. É outra cultura de falar, não adianta só ficar falando, na minha época. Mas tem um princípio que é que Deus falou com a gente, era um sonho que Deus colocou no nosso coração. Claro que você não sabia que ia se dar em tudo isso. Vocês estavam obedecendo com muita convicção e, claro, às vezes com medo, colocando algumas demandas, né? Um filho recém-nascido, um neném aqui dentro. Mas aí foi construindo e hoje tanta gente pode desfrutar disso, né? Não só você, o Zé, o Josafá, o próprio Azor, depois o Silas, que foi várias gerações, né? O JV nessa. Qual que é a sua maior alegria no JV? Assim? Então, a minha maior alegria são os amigos que a gente fez. Eu nunca trabalhei sozinho, né? Eu aprendi isso com a Palavra da Vida, a trabalhar em equipe. Desde a equipe que visitava as igrejas com os líderes, até a equipe do QG. Eu aprendi isso lá. Levei isso para o JMC, né?
E dali começamos o Jovens da Verdade, era uma equipe, eram moças e rapazes trabalhando. Então, eu tenho amigos de 68, que é o Josafá, a Ivone comigo, Tiago, Abdias, entendeu? E depois os que fundaram aqui em 70, que é Silas Eidija, do Prado, e mais, tem 80, mais ou menos, dinossauros da verdade, daquela época, que a gente está junto hoje, somos amigos. Uhum. É claro que o Bolsonaro e o Lula separaram um pouquinho a gente. Infelizmente. Alguns brigaram. Mas a gente tá voltando à amizade. Mas os dinos foi isso, né, Jaza? Por um tempo vocês se distanciaram, não era essa questão política ainda, era questão de ministério. Cada um foi cuidar da sua vida. Todos foram. E aí algum dia você falou, cara, a gente tem que encontrar. Eu lembro quando a gente fez vocês organizaram, eu participei dos 50 anos, deu um start, né? Foi. Quando fez os 50 um pouquinho anos do antes, JV. o Josafá veio me visitar aqui, eu chamei alguns para... E o que ajudou foi o surgimento do WhatsApp. Porque antes a gente não como se comunicar. Né? Aí surgiu o e-mail, aí veio o e-mail não tem como você conversar. Em né? grupo, né? Agora o WhatsApp foi um negócio que aí, quando nós estávamos aqui, aí alguém sugeriu, o Toninho sugeriu assim, vamos fazer um grupo. Eu não sabia fazer grupo, nem sabia usar o WhatsApp. Falei, faz você, né? Aí ele fez o grupo dos Dinossauros da Verdade. E aí começamos a conversar e marcar encontros. E aí a gente uma vez vai para a Bahia, fica uma semana lá na praia com o Josafá. É muito legal isso. Eu lembro disso, quando vocês começaram esses encontros. Cara, caminhando para o fim, teve um dia que, eu já contei isso em algum lugar, não lembro onde foi. Não lembro se está gravado também, não me lembro. Se não tiver, vai ficar agora. Eu lembro quando começaram os chalés lá atrás, né? E aí você começou, obviamente, pelo térreo, né? E ficou muitos anos só com aqueles 8 de baixo, né? Aí um dia eu morava aqui, eu não sei, sempre vinha aqui tomar café com você com a Ivone, temos graça de caminhar junto, né? Aí você falou, vamos lá que eu vou te mostrar o chalés, né? Aí eu fui, né? Fui com você, a gente foi andando, e aí você começou a falar assim, né? Ó, que a gente vai pôr a rampa aqui. Só que quem olhava, eu olhava assim e falava, eu não tenho muita noção de construção também, eu só via eucalipto, mato e morro. E você falava com todos os detalhes, assim. Então a gente sobe o carro aqui, desce aqui, que vem uma rampa, vão ser 30 chalés, então vai ter mais 2 andares. E você foi falando, e eu ficava assim, Jesus, cara, você já não era mais jovem, né? Você já tinha uma certa idade quando você estava falando. Faz uns 10, 15 anos que isso aconteceu. Não faz 15, faz uns 10. Aí, beleza, né? Aí eu lembro quando o trator começou, porque foi anos depois, começou o trator mexer, aterrar, caramba, e eu olhava assim, e aí hoje eu levei eles lá, estão aqui comigo lá de Belém, falei, cara, quando o Josiel me mostrou isso aqui, só tinha mato. Então, é um agradecimento público e também um conselho, né? Às vezes as pessoas não conseguem sonhar mais, não conseguem vislumbrar, né? Então, quando a gente começou a DOCA, proporções muito menores, né? Mas isso sempre me marcava. Quando eu chegava num lugar, o negócio estava muito sem sentido, as pessoas sem fé. Aí eu aprendi, eu ficava lembrando, cara, aquele dia lá do chalé. Então, não, aqui vai ser isso, aqui vai ser. Então, isso me edificou. Eu acho que, para mim, eu nunca nem fiquei hospedado lá, tinha minha casinha aqui, mas isso marcou minha vida e eu sempre conto para as pessoas dizendo assim, cara, você tem que aprender a sonhar. Claro, coisas que podem ser possíveis, obviamente, não são loucuras, umas são loucuras, mas hoje eu vejo uma turma, Jazas, você sabe disso, muito sem sonho. Parece que a nossa geração precisa de algo concreto. Então eu queria que você terminasse essa nossa conversa dando um conselho assim é claro, a gente tem que dar passos que são saudáveis, etc. Mas um conselho no sentido de, cara, a gente precisa. Quais são os sonhos da nova geração, cara?
Por que vocês tinham coragem de descer um vale e sonhar, e escrever, e projetar? É que a gente tem exemplos, né? Então, eu acredito que a Palavra da Vida foi muito exemplo. Mas você pega a igreja presbiteriana, o Simonton, um jovem, sai de lá dos Estados Unidos. 26 anos, acho que o Simon tinha. Todo conforto lá, tudo. E vem para aqui, para o Brasil, que naquela época eles pensavam que só tinha índio aqui, né? Sim. E vem para cá. Então, o jovem naturalmente tem esse desejo de contrariar o tradicional. Tanto que ele rebela-se contra os pais, rebela-se contra a igreja, entendeu? Isso faz parte da juventude. Em todas as gerações, o jovem sempre quer se rebelar, ou para o bem ou para o mal, né? Então, nós tivemos essa situação. Só que a gente era pobre. Eu vim para cá sem eira nem beira, não tinha nem pai eu tinha que trabalhar 8 horas por dia para me sustentar. Eu não tinha um pai que nem, por exemplo, hoje o filho fica 25 anos, tá na casa do pai. O pai dá o carro para ele. 25, 40 anos. 30 anos. Né? O Marquinhos ficou até 30 anos aqui morando com a gente. De Corsinha. Então, eu acredito, eu pregava sobre José do Egito, né? Que ele, quando ele estava numa situação difícil com os irmãos, né? Muitos irmãos, e era discriminado, né? Pela preferência do pai, naturalmente, e ele teve sonhos, só que não foi um sonho dele. Ele sonhou, mas eram sonhos de Deus, que era impossível de acontecer. Como 12 estrelas vai se curvar, e o sol e a lua, que significava o pai e a mãe, vão se curvar diante de você. Você vai ter uma importância na história, né? E ele mais novo ainda do que os outros. Ele mais novo, discriminado pelos irmãos. Que é isso? Mas ele sonhou. E as coisas aconteceram sem o planejamento de José. Foi, né? Foi, a coisa foi. Então, eu acredito, na minha vida, que teve a minha participação. Mas tem uma coisa por trás que decidiu as coisas, entendeu? Claro. Não só da minha, mas de todo o grupo que foi acontecendo. Porque outros participaram e foram embora, se afastaram, tiveram suas vidas, a sua história, né? Mas esse grupo teve a história junto, nós tivemos a história junto. Então, eu olho para a minha vida e digo assim, não foi um sonho quando a Palavra da Vida, eu vi aquilo lá, foi um sonho. Mas também foi um sonho de Deus. Eu não tinha condições materiais, nem sociais, nem psicológicas, e nem espiritual, para realizar. Olha, eram missionários americanos com dinheiro, que fizeram um Instituto Bíblico, eu não tinha feito nada, não tinha dinheiro, não tinha... Mas Deus, sei lá, decidiu trabalhar. Então, tem o sonho, tem também o planejamento humano. Então, qualquer jovem, ele tem que estudar, se ele quer ser médico, se ele vê o médico, se o pai, o amigo, né? Ele quer ser professor, ele quer ser engenheiro. Então, tem todo uma luta, né, para ele chegar lá. Então, eu chamo isso de planos humanos, que você também chega, né? E tem a fantasia. A fantasia é quando não é nem planos e nem sonhos de Deus. São ilusões. As fantasias são ilusões. Quando você sonha em ser artista de cinema, geralmente a fantasia, quem não quer ser Brad Pitt? Principalmente quem é feio, né? Aí aumenta o sonho. Aí é loucura já, não é nem sonho. Então eu acho que a diferença é isso, que é uma fantasia. Pode acontecer? Pode, mas é mais uma fantasia. Que quando acontece, você se vicia, você morre de overdose, você troca de família, vira um caos a família do cara. Em geral, esses artistas todos são assim, né?
artista da Globo, quem muita fama, coisa, termina estragando a sua vida. Mas tem os sonhos que são os sonhos de Deus. Agora, na prática é o seguinte, você está começando o seu trabalho agora do canal no YouTube, de entrevista. Então, o que acontece? Eu observei que Satanás, que o nosso inimigo é Satanás, não são as pessoas, não é o sistema, é Satanás. Ele trabalha na hora da sua decisão, quando a coisa não aconteceu ainda. Está lá na frente, é um sonho. Mas ele trabalha aqui agora. Ele, não vai dar. Ele vai matar na raiz. Na raiz. Não na raiz, na semente. Na semente. Na semente. Tá. É na semente. Ele vai dizer, nem jogue a semente que não vai adiantar. Mas é só a semente. Não jogue, não adianta. E ele trabalha assim, antecipado na sua... Então você não tem coragem de dar o primeiro passo. Aí, então, muitas coisas não aconteceram por causa disso. Na vida de muitas pessoas e de muitos jovens. Você já sentiu isso, assim, um ataque direto de Satanás no teu coração? Sim, muitas vezes. E também, assim, quando eu realizo uma coisa que dá certo, eu fico pensando, por que eu não fiz isso antes? Justamente por causa disso. Porque eu fui derrotado na semeadura. Não semeei. Entendeu? E também, você tenta 10 coisas, 8 não vão dar certo. Geralmente é assim. E também tem a diferença das pessoas. Tem as pessoas que são passivas e as pessoas que são ativas. As pessoas que são ativas levam as passivas. As passivas vão com ela. Entendeu? Você não pode exigir de uma pessoa passiva que ela seja ativa. Que ela seja ativa. Agora, claro, que as ativas, no fim, eles pensam que foram eles e se tornam soberbas e vaidosas e estragam tudo. Tem gente que estragou todo o ministério depois. Todo um trabalho. Aí são empresas, CEOs, e você vê essas grandes empresas, crescem e falam. Porque os ativos falam como se fizessem sozinhos, né? Sozinho. Mas tinham muitos passivos lá. Eu sou dono lá, disso aqui. Ele não sabe que todo mundo ajudou ele. Entendeu? E isso acontece no mundo corporativo como no mundo espiritual também. Nas igrejas, gente que, né, esses caras grandes, Jimmy Swaggart, né, cresceu demais, aí quando chega lá... É a famosa banda que vira o nome do cara, né? A banda, agora é o... Mas é coisa de americano. Como é que tem uma missão chamada Organização Billy Graham? Imagina se, em vez de Jovens da Verdade, organizar a Associação Jaziel Botelho. Graças a Deus, na nossa cultura, isso é esquisito. Mas muitos ministérios levam o nome do fulano. Exatamente. Mas é a igreja do Daniel. No caso, agora tem a DOCA, mas tem a igreja do André, a igreja do Marquinho. A gente fala assim. A igreja do Caio Fábio. É mais ou menos isso, por aí. É isso, cara. Quero te agradecer. Que eu gosto de história, o pessoal fala, eu gosto de história, eu gosto de ouvir as histórias. Eu sou do tipo que gosta de ver a receita, não gosto de ver só o bolo. Porque enquanto eu morei aqui, eu aprendi muito ouvindo vocês, os encontros dos mais velhos, falando menos. Pessoas até, você fala muito pouco, quando você tem que saber, a Bíblia fala que é melhor ouvir. Então, hoje a gente está aqui desfrutando de tudo isso. Muita gente desfrutou do JV. Às vezes eu viajo a algum canto e falo assim, cara, você não é lá do JV? Assim, nossa, meu pai, meu avô, aquela coisa assim. Algumas gerações foram impactadas por esse ministério em muitos lugares. Depois o JV na Estrada conseguiu jogar essa semente mais longe. E eu queria agradecer de verdade por esse encontro. E, de certa forma, deixei você livre no sentido de você falar bastante a sua história, justamente para que as pessoas valorizem os processos, porque quem desce essa rampa e vê isso pronto, não faz ideia do que aconteceu e quantas mãos, como você falou, né? Quantas mãos serviram aqui, quantas pessoas não deixaram como você o seu emprego, vamos dizer assim, para servir aqui por alguns anos, talvez não a vida inteira.
eu mesmo, por exemplo, e muitos outros, para morar aqui, para servir aqui. Hoje, a equipe do QG, os caras dão as férias deles para servir, pagar para servir aqui. Então, cara, assim, a gente... Eu também não acho que nós sejamos os bambambam, entendeu? Não. Porque, igual Jovens da Verdade, tem muitas missões. ABU, Vencedores por Cristo. Muitas. E muitas que ninguém conhece. MPC, Palavra da Vida, e outras que a gente não conhece, né? Fora do Brasil, no Brasil, no Norte, no Nordeste, no Sul também. Como tem igreja em todo lugar. Todo lugar. Então, eu não deixo que a soberba, a vaidade, que isso é uma tentação, né? Você acha, cheguei agora, o Brasil foi salvo por causa dos Jovens da Verdade. Credo. Aqui a gente tinha o conselho de pastor aqui em Arujá, aí chegou uma igreja nova dessas, né, neopentecostais, e aí o cara chegou no conselho de pastor, tinha uns 15, 20 pastores, e aí ele chegou e apresentou, agora a salvação chegou em Arujá. Tá bom. Os pastores ficaram tão revoltados. Chega a dar risada. A gente está batalhando aqui há 30 anos, agora chega esse cara dizendo que vai evangelizar Arujá, agora chegou a salvação de Arujá. Mas é muito assim, pequeno, é muito pequeno. É assim que a gente é tentado, né? Mas o benefício do JV, a bênção do JV foi ter sido uma organização em favor da igreja. E a Isso gente sempre sim. quis servir a igreja. Sempre quis servir Chamavam a gente para eclesiástica, mas eu falava, nós somos pró-eclesiásticos. Nós somos, tanto que nunca viramos igreja. Teve missões que viraram igreja. Muitas igrejas surgiram a partir daqui, mas o JV sempre foi uma missão. Mas nós não. Até tentamos na comunidade chamada Leteia, mas Deus disse, não, vocês são missão. É isso. Alguma palavra de isso aí, Daniel. Finalizar aí? Palavra de sabedoria? Eu espero que vocês, cada um, tenha a sua história e pode não só passar pela vida, pode deixar suas marcas, né? Desde que acredite que Deus é soberano e que Deus pode, porque Deus dá talentos para todo mundo. Você tem talento, Daniel, que você não sabe. Não sabe ainda. Vai depender de uma circunstância. Eu vim descobrir que eu era cartunista aos 45 anos, que eu sabia fazer charge. Não sabia disso. Só que eu fiz charge em 1965. Eu fiz, mas ninguém disse, você é chargista. Eu fiz stand-up no Palavra da Vida em 66. Ninguém chegou para mim e falou, cara, você é um artista, você é um humorista. Não. Eu compus minha primeira canção com 12 anos de idade, que virou sucesso lá na igreja. Ninguém falou para mim, olha, você é um compositor. Vim descobrir bem depois. Então eu brinco que o cemitério é o terreno mais fértil que existe, porque é onde os sonhos foram enterrados, que nunca se realizaram. Entendeu? Então Deus deu talentos para cada um. São muitos talentos. O cérebro da gente é uma coisa de doido. Que você pode realizar qualquer coisa que você quiser. Se você quiser, eu quero ser astronauta. Vai atrás. Vai atrás. Sonha e vai atrás. E as coisas acontecem. Outra coisa é que, por exemplo, eu não deixo herança. Não vou deixar herança. Nada que está aqui é meu, nem do André, nem nosso. É tudo do reino. Claro que tem uma instituição, a gente... Sim, mas isso está no instituto, está no estatuto da missão. Para justamente não ter aquela... apego, né? E aquela coisa de explorar, né? Que às vezes você tem uma igreja, mas o dono, tem dono a igreja. Então aqui não tem dono. É eleito, é todo um estatuto e tudo mais, para não ter essa questão da ganância, né? A ganância. Então, o que eu deixo é isso.
acredite, escreva a sua própria história. O brasileiro não valoriza a sua história. Tanto que você não vê quase biografia. O americano... Todo mundo tem biografia, né? Nossa, e os caras que fazem cinema vivem atrás de... E às vezes tem uma história extraordinária, como Gandhi, mas tem histórias medíocres que o cara ali transforma numa coisa impressionante. Então, cada um de nós tem a nossa história. E quem está ouvindo a gente, você tem a sua história também. Vá atrás dos seus sonhos, escreva a sua história. Porque tem um outro lado negativo. É você chegar aos 50, 60 anos, olhar para trás e pensar, minha vida não valeu a pena. É isso. Vou ficando por aqui. Agradeço você. Dá um like aí, manda para alguém que está precisando sonhar, tá precisando encontrar um sentido na vida. E que Deus continue dirigindo a gente. Obrigado. Valeu, gente. Sejamos uma bênção. Até a próxima. Um abração. Valeu.